Cheguei! Pois é, minha gente, o 30 de março, é março mesmo, eu confundo março com maio tá para vir ainda. O 30 de março passou, não é? O Trambiquias fez todo aquele auê aí e, pasmem vocês, ainda continua tentando confirmar e ele tentando inverter o jogo ainda de tudo que aconteceu, falando que muitas pessoas queriam que acontecessem aquele monte de morte, que temos que dar graças a Deus que está todo mundo bem dentro de suas casas, que foi um aviso para ficar tudo bem. Mas, gente, todo mundo viu que aquele homem falou, mas você vai falar, mas você está vindo falar novamente sobre o passado, que já foi. Não, eu estou falando pelo que vocês estão vendo na capa aí. Eu não tinha visto o esculacho que o Silas Malafaia deu nesse Trambiquias aí. Não, foi muito diferente desse outro aí, desse tal de Trovão, que foi babar ovo aí do Trambiquias por causa de querer pregar nas igrejas dele. Para vocês verem, tem aquele ditado, quem não deve, não teme. Ou seja, não é bem isso, mas assim, quem não precisa de estar puxando o saco de ninguém para estar pregando nas igrejas deles, fala a verdade. E eu fiquei sabendo que até o Eliseu Rodrigues, um cara que eu admiro muito, também defendeu o Trambiquias por causa das 700 igrejas. Como Silas Malafaia é um homem que já se negou a pregar até nos Gideões, não fez questão nenhuma. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam dele, isso não é problema meu. Eu sei que Silas Malafaia é um homem que tem coragem de falar, fala mesmo o que pensa, o que ele faz, se tem problema com teoria ou teologia da prosperidade aí, se ele passou a ter esses problemas, isso é problema dele. Mas que é um homem sério e que fala a palavra de Deus e doa a quem doer, isso ele fala sim. E ele escrachou para cima desse Trambiquias aí e falou mesmo, ainda falou, vocês não têm Bíblia não? Aí eu lembrei desse Trovão aí, um pregador, não é? Usa a Bíblia mais do que nunca, mas veio falar. Se ele errou, continua sendo homem de Deus do mesmo jeito. Tem portas de igrejas abertas para pregar. E será que isso é do agrado de Deus, Senhor Trovão? Ouça aí, rapaz, o que o Silas Malafaia falou e escrachou, mas escrachou mesmo. Falou, vocês acreditam em qualquer coisa? Não, se eu falar, eu vou estar adiantando. Eu quero que vocês mesmos ouçam. E eu ainda vou procurar saber aí do Eliseu Rodrigues, porque até então era um pastor que eu admirava muito. Eu não sei exatamente o que foi que ele falou a respeito desse Trambiquias aí. Que é um homem trambiqueiro, que é impossível que ele não viu nas redes sociais aí as curas mentirosas, larápio, enrolando todo mundo, fingindo tirar coisa do ouvido, e isso daí já tá babado. E ainda ter coragem de meter a cara nas câmeras e vir defender um homem desse, tem que ser um homem, para ser homem de Deus, no mínimo, tem que falar metade de que o Silas Malafaia falou. Aí nós vamos ouvir agora o Silas Malafaia falando aí, e vamos ouvir o Trambiquias tentando. Aí ele vem falando manso, que tem que ter amor, que todo mundo ficou dentro de suas casas, que foi um livramento. Mas eu volto a dizer, quando todo mundo imprensou ele falou que foi a madrugada que mais teve morte de todos os tempos aí
Como entender um homem desse? Ele quer comprovar de qualquer jeito que a profecia dele deu certo e depois ele mesmo desfaz a profecia quando ele toma umas lapadas no lombo. E será que esse homem vai continuar ainda, gente, como moral, como pastor? Como pastor de igreja, de várias igrejas? Será que esse homem ainda tem cara de pau? É pior que o povo é bobo. Tem muita gente que ainda vai continuar acompanhando esse homem aí. Um trambiqueiro. Eu não sei que consciência que um homem desse tem com Deus. Fazer o que ele fez. Os vídeos estão aí para as pessoas verem. Vou ver se deixo de novo aqui na descrição desse vídeo os 2 vídeos dele enganando o povo, passando aqueles olhos, tirando coisas. Será? O que ele pensa? Que Deus não estava vendo isso? E depois inventa uma profecia maluca dessa aí. Aí vem Júnior Trovão para defender. Eu não vou falar o pastor lá, o Eliseu Rodrigues, porque não vi, mas ouvi dizer que também defendeu. Mas o importante é que Silas Malafaia desceu o rei nele. E nós vamos ouvir agora. E depois vamos ouvir ele com a voz mansinha, né? Tentando disfarçar depois que ele ficou sabendo da pancada que o Silas deu nele. É bom que isso está rendendo. Não pode cair no esquecimento. Senão amanhã ou depois ele está fazendo outra aí. Vamos ouvir o Silas Malafaia e o Trambiquias aí tentando deschavar. Uma hora ele fala que morreu muita gente, outra hora ele fala que ficou todo mundo dentro de casa. Trambiquias, esse 30 de maio vai ficar na sua agenda para sempre. Você foi querer dar uma aí de aparecer, você apareceu, mas apareceu por um momento só e já era. Vamos ouvir o Silas aí. Capítulo 7, versículos 5 e 6. Eu, quando cheguei à Macedônia, não tive descanso algum, por fora combates, por dentro temores, mas Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. Deus não mandou zap com bobagem para Paulo, não. Deus não mandou zap para assustar Paulo, não. Deus mandou Tito para consolar Paulo e falar coisas boas. O apóstolo Paulo fala de um cara muito incrível, 2 Timóteo 1, versículo 16 e 17, Onesíforo. Olha, eu quero pedir a Deus que conceda graça à casa de Onesíforo, que vindo a Roma, eu estava preso, me procurou e me achou, e muito me recriou. Onesíforo não foi ler Bíblia para Paulo, não. Foi contar casos para Paulo dar gargalhada, para alegrar Paulo, porque a alegria combate o medo. O que você está passando de bobagem, de asneira pelas tuas redes sociais que não contribui com nada? Eu fico bobo de ver o povo de Deus passar mensagens de áudio. Fulano disse isso, um dia desse foi Damares, não era nada Damares. Jornalista tal disse aquilo. Você passa coisa que você não sabe nem a origem. Tem imagem, tem áudio. Como é que você passa textos? Como é que você passa áudio do que você não sabe? Agora, um monte de gente passa visão, revelação, profetada. Lembra do ano passado, em maio, o profeta na praia lá no Paraná, dizendo que em julho aconteceu uma catástrofe? Profeta de mentira. Mais de 1 milhão de visualizações em 48 horas. Aconteceu nada. E agora? Dia 30 vai ter uma catástrofe. Nada. Vocês não têm Bíblia, não? A Bíblia já fala disso tudo. Vocês não leem a Bíblia, não? Vocês estão atrás de palhaçada, de bobagem, que não contribui com nada, para um monte de gente que não tem base de fé. É isso? Porque não lê a palavra de Deus. A Bíblia já fala sobre tudo isso. Eu não quero nem falar sobre os juízos de Deus, sobre a iniquidade da raça humana. 1.800.000 mortes, a pandemia do século, é mesmo? 50 milhões de seres humanos assassinados por ano pelo aborto e dizem que é direitos humanos. Agora, vamos lá, por que Deus permite o seu povo passar por pandemias e desastres? Eu vou te dar algumas respostas à luz da Bíblia. Primeiro, leis da vida desde que o pecado entrou no mundo. Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente a todo, ao justo e ao ímpio. 2, Deus para fazer conserto, arrependimento e avivamento no meio do seu povo. Leia o livro de Juízes, leia 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, inclusive para curar a nação. Para o povo se arrepender, o seu povo se arrepender, consertar e curar a nação. 3, aprimoramento da fé. Irmãos, Deus abençoe todos vocês, amém, queridos. Estava passando aqui lendo uma passagem, 1 Coríntios capítulo 13, o verso 4, lembrando dessa passagem quando fala sobre o amor.
E a gente vê ali que a palavra de Deus diz assim: o amor não é invejoso, o amor é compreensivo, o amor não traz contenda, o amor não traz desavença, o amor, ele traz paz, amor, alegria, ele traz paz de espírito e de coração. E a gente, às vezes, vimos isso aí. Mas qual é a diferença daquela época que Jesus estava pregando no Mar da Galileia, Samaria, algumas cidades, ele falando sobre o amor, e alguns queriam julgar, condenar, queriam matar, perseguiram. E a gente olha aí, a gente vê que nos dias de hoje não vemos diferença nenhuma. As pessoas pregam tanto amor, mas elas ainda têm um coração de contenda, um coração de rancor. Vocês acham que o Senhor, ele errou? Não. Deus, ele não erra. Ele não falha. Você acha que Deus errou nas revelações que ele passou? Não. Deus não falha, Deus não erra. Milhões de pessoas que ficaram salvas, libertas e hoje estão dentro das suas casas, porque a revelação não foi para massacre, a revelação foi para libertação. A revelação foi para vocês estarem dentro da casa de vocês, receber a unção e o livramento de Deus. E quantas pessoas estão hoje vivas porque Deus livrou, Deus guardou, mas está, como diz, com rancor dentro de si. Que amor é esse? Você diz que ama tanto, prega tanta palavra de Deus, mas quer ver o próximo mal, persegue o próximo, se levanta contra o próximo. Você transmite tanta palavra de Deus. E ali em Coríntios nós vemos no capítulo 13, o verso 4, 5, 6 até o 7, que o amor não é se gloriar. O amor, querido, é mansidão. O amor é diferenciar. O amor não é se expor. Eu fiz, eu sou. Não, o amor ele não é assim. O amor, querido, é você, dentro de você. Então entenda que esta mensagem de Deus para a tua vida é para isso. Deus tem um amor à tua alma. Agradeça a Deus. Em nenhum momento Deus trouxe uma revelação de massacre. Deus trouxe uma revelação de alerta. Entra na sua casa, unge a sua família, unge seus filhos, abençoa a sua família, que o mal vai passar. Entenda isso aí, querido. Deus, ele está no controle de tudo e grandes coisas vão acontecer. Amém? Beijo no coração. Estou orando por você. Que o Senhor te abençoe cada dia.